Olha só, o intuito desse vídeo é fazer você economizar muito tempo na criação de conteúdo e não tentar sobrepor de alguma maneira a sua falta de ideias na hora de criar conteúdo. Hoje, mais do que nunca, eu uso o ChatGPT todos os dias para criação de conteúdo, mas eu uso ele como um auxiliar, é como se ele fosse um estagiário muito competente, que ele me auxilia e me faz conseguir ser muito mais produtivo. Mas não abdico de ter as minhas próprias ideias e de conseguir conversar com ele para que ele execute da forma que eu quero. Então, primeiro, o mais importante é você saber de fato o que você quer, porque o maior erro das pessoas é digitar coisas aleatórias, errar muitas vezes no que está pedindo ali para o ChatGPT, e aí tende a ficar muito genérico, muito igual, e a gente acha que daí usar o ChatGPT para a criação de conteúdo é ruim e errado ao mesmo tempo, porque a gente fica com um conteúdo muito superficial. Então a ideia desse vídeo é justamente fazer com que você consiga usar o ChatGPT para evitar de criar conteúdos genéricos e fazer ele se tornar um baita assistente para que você consiga ser hiper produtivo na sua produção de conteúdo. A maioria das pessoas, elas usam o ChatGPT como se ele fosse um Google. Por exemplo, escreva uma legenda para XYZ, ou então atue como um estrategista de marketing digital e escreva uma legenda para um post Y. É uma coisa muito simples e onde o ChatGPT ele te dá algo genérico. E não dá para esperar que seja algo hiper complexo com personalidade se você simplesmente pediu qualquer coisa ali para ele. E isso acontece porque o ChatGPT ele basicamente não lê sua mente, ele não consegue pensar o que você está pensando. Então, se você não souber pedir, não souber escrever, atualizar ele, colocar informações pertinentes, né, alimentar ele com o que você tem na sua cabeça, da forma que você está pensando, ele vai te dar algo super simples e genérico. Se você quer que ele te dê algo muito profissional, algo com muita qualidade e sem ser genérico e clichê, você precisa dar os comandos certos, né? Colocar os prompts certos, o ChatGPT te dá isso. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo agora, que eu vou te ensinar a como a gente pode conversar ali com o ChatGPT para criar esses conteúdos da maneira correta. Mas antes, já deixa aqui nos comentários se você já usa o ChatGPT para criação de conteúdo, já usou, o que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E agora então, vamos para a parte prática. Agora a gente vai para a parte prática e provavelmente é a parte que você mais se interessa, que é como que a gente pode transformar o ChatGPT no seu novo assistente de criação de conteúdo. O primeiro passo é fazer o ChatGPT entender a sua voz. Deve ter percebido já que vários criadores de conteúdo têm formas diferentes de se comunicar, né? O tom de voz, a linguagem, se é uma coisa mais formal, mais descontraída, usa um pouco mais de gírias, e isso você precisa passar para o ChatGPT. E aí, como é que a gente faz isso? De uma forma simples, você basicamente vai mostrar alguns exemplos para ele. Então, você, olha, eu quero que você entenda a minha forma de escrever e vou te enviar aqui algumas legendas, alguns vídeos, né? Você precisa compartilhar com ele, mandar alguns áudios, por exemplo, você pode se você já cria conteúdo, por exemplo, no Instagram, você pode pegar várias legendas que você já escreveu, textos que você já escreveu e mandar ali para ele entender a forma que você se comunica. Essa é a forma mais simples, mas é eficiente. E aí, depois disso, agora que o ChatGPT já entende mais ou menos a forma que você escreve, a forma que você se comunica, os textos que ele faz vão ficar cada vez mais parecidos com o que você já escreve. O passo 2 é a gente começar a dar comandos mais específicos e detalhados para ele. Lembra lá no começo que eu falei sobre a questão de entregar posts e ideias genéricas? A gente vai resolver isso aqui agora. Em vez de pedir, escreva uma legenda sobre um post de produtividade, você vai mais ou menos moldar isso para algo do tipo: crie uma legenda para um post no Instagram sobre produtividade. A linguagem tem que ser em tom motivacional. Esse post é um post de topo de funil. Eu quero que você escreva pelo menos 800 caracteres e que você fuja do clichê e seja totalmente criativo. Ou que você seja eh, completamente motivacional e fale exatamente o que as pessoas precisam ouvir, sabe? Você precisa dar esses detalhes específicos para direcionar mais ou menos por qual caminho que ele vai seguir. O grande pulo do gato aqui não é aceitar esse texto aqui como uma parte final, a gente precisa revisar. E aí entra o terceiro passo, que é o refinamento do texto. Por exemplo, reescreva esse texto tornando ele mais persuasivo. Você tem que analisar sempre, revisar e ir dando outros direcionamentos. Eu percebo que o ChatGPT ele funciona muito melhor quando você vai pedindo coisas por coisas em vez de pedir tudo complexo, tudo já completo, né. Então, peça esse primeiro texto, depois a primeira parte você pode pedir para ele reescrever num tom diferente, você percebe, adicionar algumas gírias, e depois pede para reescrever a CTA, por exemplo. Então a ideia é sempre separar por partes o que você está pedindo para ele, você vai ter um resultado muito melhor. Então, assim, basicamente, antes de começar a pedir qualquer coisa para ele, quando eu inicio um novo projeto, eu alimento o ChatGPT com tudo que eu sei sobre aquele projeto. Em seguida, eu envio arquivos de PDF. Normalmente, o cliente, né, o projeto, a gente preenche um formulário de público-alvo, a gente preenche um briefing de conteúdo e todos esses PDFs
que o cliente preenche ou que a gente pode preencher para cada projeto, eu envio ele para o ChatGPT para ele dar uma lida e entender mais ou menos como que funciona o conceito daquele projeto. Depois eu envio links de referências que o próprio cliente já botou no briefing, eu envio vídeos, legendas, qualquer coisa que o cliente já tenha escrito para ele aprender a forma daquele projeto que a gente vai se comunicar. Então, antes de pedir qualquer coisa, a gente começa por esse ponto. Eu vou abrir para vocês aqui, eu quero ir para minha, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente pode criar do zero, mais ou menos, a ideia de um projeto. E eu posso pegar uma pessoa de exemplo aqui para a gente começar. Aqui na minha tela, a gente pode perceber, eu peguei já um projeto aqui, teste pronto, que eu deixei aqui para a gente reproduzir, tá? Para não demorar muito, para não ser muito prolongado. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o primeiro passo, criamos o chat para esse projeto e eu começo a escrever. Preciso que você incorpore a personalidade de um especialista de gestão de negócios, preciso que você monte uma estratégia de conteúdo para um especialista em gestão de negócios, principalmente para pequenos empreendedores e autônomos como médico e dentista. Ele ensina pessoas a aumentarem a lucratividade do seu negócio com uma metodologia de gestão validada. Ele se chama Giancarlo e ensina as pessoas a construir um negócio. Tu vai descrevendo, percebe que eu vou descrevendo a pessoa, já coloco o nome. Então, isso aqui eu já deixei pronto para vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, a gente já busca um público de pessoas insatisfeitas e tal, começa a falar um pouco do público-alvo. Eu posso preparar isso aqui em formato de prompt e aí deixar disponível para vocês. Se você quiser, já deixa nos comentários. A ideia da estratégia é produzir conteúdos que chamem a atenção do seu público e tal. A gente começa a brifar mais ou menos o que a gente quer que ele faça. Os conteúdos meio de funil buscam engajamento para compartilhamento, classificar audiência, e os de fundo de funil trazendo autoridade para tirar dúvidas e objeções. Além de construir essa estratégia, quero que você analise perfis de Instagram e de YouTube, referências, entenda como é montado os conteúdos e ainda de temas diferentes do Jean. Confirme se eu posso enviar os links, tá? Basicamente, eu dei várias orientações. Aqui é um prompt, eu dou várias orientações, falo um pouco sobre o público, o objetivo do projeto, etc, etc. E aí eu peço os links. Ele me pede os links, eu mando 4 links de perfis que eu considero de concorrentes, aí eu posso ter feito uma análise disso, ou o próprio cliente, né? Se for para você, né? Você faz análise de perfis ou o próprio cliente manda para a gente no briefing. Então, aqui ele já vai me dar mais ou menos uma ideia do que é o projeto, tá? Para isso, analisaremos perfis, ó, análise de perfis de referência. Ele pega aqui uma análise de todos os perfis de referência, coisas que estão em comum, tá? Basicamente, dicas adicionais. Isso aqui já é um conteúdo bem valioso, tá? Agora faça uma análise de um PDF para mim. Ele contém informações valiosas do projeto do Jean. Apenas faça a análise e solicite o próximo comando. Me confirme se eu posso enviar o PDF. Isso aqui é uma forma bem interessante de a gente conversar, porque a gente confirma, eu só quero que ele faça uma análise, entende? Se eu não pedir isso aqui ou aguarde o próximo comando, ele vai, assim que eu mandar o PDF, ele pega e já começa a escrever várias coisas. Não é isso que eu quero, tá? Por isso que eu, em vez de mandar o PDF e o texto, eu mando primeiro isso aqui. Ele entendeu, ó, pode enviar o PDF que eu farei análise, tá? Esse aqui posso compartilhar depois com vocês também o que a gente tem nesse briefing. Eu mando o briefing para ele, tá? Objetivo principal, deseja proporcionar autoridade, produtos e serviços, mentoria empresarial, público-alvo, tá? Então, aqui a gente já tem uma ideia do que a gente pode se posicionar sobre público-alvo, referências, conteúdos chaves, tá? Ele dá uma ideia. Mas isso aqui ainda está longe do que eu quero, tá? Então, com base nas informações, liste as principais dores. Então, aqui já antes de criar qualquer conteúdo, olha quanta coisa a gente já vai, né, nomeando e trazendo aqui pelo chat GPT. Com base nas informações, liste as principais dores desse público e de quem se interessaria por esses conteúdos. Também compraria um mini curso para aprender a ganhar dinheiro com o seu negócio e técnicas para aumentar a lucratividade, que é o negócio do nosso projeto aqui. Traga as dores e as características do público-alvo. Então, mas é muito trabalho, muita coisa que tem que colocar aqui. Cara, isso aqui tu tá educando ele e depois, basicamente, tu vai conversando com ele e fica muito mais fácil. Qualquer coisa que tu precisa atualizar de calendário de conteúdo, pensa que é uma pessoa que já tem toda essa memória aqui, que ela consegue pensar mais ou menos da forma que você está pensando. Por isso que é importante, como é o chat novo, né? Ali a gente abriu um chat novo, é importante que ele tenha essas informações, né? Senão é muito mais difícil depois, sempre prompts maiores, tá? Ele vai trazer informações aqui, ó, do público-alvo. Isso aqui é bem interessante, principais dores, olha que legal. Ele listou bastante. Agora eu peço, com base nas dores, eu quero que você trouxe, eu quero que você organize 50 dores desse público em formato de lista. Isso aqui também vai ser interessante, porque aí aqui ele deixa muito mais específico e palpável nesse formato de lista. Então aqui ele pegou a base e aqui eu peço para ele especificar, tá? Ele trouxe as dores aqui, ó, as 50 dores que eu pedi. Agora construa a estratégia de conteúdo com todas as orientações e solicitações fornecidas, junto com as referências e as dores. Entende por que é importante eu pedir para ele trazer isso aqui primeiro? Agora ele vai construir a estratégia de conteúdo, tá? Ele traz aqui mais ou menos algumas ideias, meio de funil, topo de funil, exemplos,
fundo de funil, né, formatos, bem bacana, tá? Então, uma ideia de frequência e planejamento de postagens, adaptações para o TikTok e para o YouTube, os diferenciais da estratégia, enfim. Agora eu peço para ele escrever 5 tipos de personas que se interessariam em seguir o perfil por meio de conteúdos publicados. Inclua objetivos, principal dor latente e como que a gente consegue ajudar, né? Ocupação, idade e nome. E aí ele pede e traz aqui 5 perfis de personas completas, né? Que a gente consegue ter como nosso cliente ideal. Isso aqui já vai dar um norte bastante também para na hora de criar de fato o calendário de conteúdo. Essa aqui é a ideia. O resultado final é a gente criar o calendário de conteúdo e começar a produzir os posts, tá? Agora, com base nisso, eu pedi para ele desenvolver a transformação do conteúdo. É algo que leve o público-alvo do ponto A ao ponto B, porque basicamente a gente tem um público-alvo no estado atual e existe um ponto futuro, onde essa pessoa quer chegar. E no meio dessa trajetória do ponto futuro, a gente tem as dificuldades, né? O que que te impede de chegar onde você quer chegar? E é basicamente em cima dessas dificuldades que a gente tem que criar conteúdo. E eu preciso que o ChatGPT pense assim, tá? Então aqui ele vai trazer a transformação de conteúdo, ó, onde o público está agora, dores e frustrações, e o ponto B, que é onde o público quer chegar, que é a transformação em resultado. Como que nosso conteúdo leva até o público-alvo, do público-alvo do ponto A ao ponto B, topo, meio e fundo de funil. Isso aqui é bem importante, ó. Então já desenhou aqui pra gente. Agora eu vou pedir, com base nas informações, estratégia de conteúdo, persona, dores do público e transformação, crie um calendário de conteúdo com um post por dia em formato de tabela. Precisa já constar a headline ou hook viral, que é o gancho, né, pros reels, pros vídeos. Foque totalmente na dor do público em vez do produto ou o mecanismo que a gente utiliza, né? Por exemplo, você trabalha com marketing digital, eu quero que ele foque somente na dor, eu não quero que ele fale de marketing digital, porque isso é para topo de funil, é essencial. Coloque na tabela junto o formato do post e a data. Construa o calendário, no caso aqui, para fevereiro de 2025. E aí ele criou aqui um calendário. Aqui eu começo a dar outras orientações. Aqui, ó, vamos gerenciar o perfil. A meta é bater 10 mil seguidores em 100 dias, nova build. Aí eu coloco aqui a build do perfil, ele irá vender qual que é o projeto, né? A ideia do projeto. Vamos vender um curso no início, etc, etc, etc. Nosso plano de ação para a primeira semana será postar 7 reels, 7 formatos diferentes. Aí eu dou com exemplos de reels que a gente vai postar para a caixinha de pergunta, que é parte da estratégia. E aí eu, com base nas dores do público-alvo acima, eu peço para ele formular 28 perguntas para o nosso reels de caixinha de pergunta, usando as referências de linguagem já mostrada. Percebe que a gente tem aqui já um direcionamento onde eu consigo escrever pouco e chegar muito próximo do que eu quero. E aí aqui ele gera, aqui só nas dores de finanças e gestão, ele gera as perguntas e por aí vai, tá? Com base nas dores do público, crie 5 headlines com listas, e aqui é outro conteúdo que eu já estou criando e eu vou pedindo para ele aperfeiçoar. Tá vendo? Ó, eu pedi aqui as 5, depois perfeito, crie mais 15 semelhantes, tá? Então tu percebe que qualquer coisa que eu peço aqui, se eu peço para ele criar um calendário de conteúdo, se eu peço para ele fazer qualquer coisa, a gente já tem uma ideia do que a gente quer e o ChatGPT já tem mais ou menos uma ideia do que a gente está pensando, como que a gente quer os reels, como que a gente quer as headlines, como que eu quero um calendário de conteúdo, já dei todo o direcionamento, ele tem as referências, as figuras de linguagem, público-alvo, transformação. Percebe que é muito mais difícil eu errar aqui ou ele me dar algo extremamente genérico. Então, assim, se você quer fugir do genérico e do totalmente clichê, você precisa alimentar o ChatGPT antes, colocar todas essas informações importantes. Se você quiser os prompts, que quiser que eu deixe mais ou menos formatado as etapas que eu crio para alimentar o ChatGPT, porque basicamente cada projeto que eu vou tocar ele é igual, né? Eu alimento mais ou menos com ali no mesmo formato, mudando somente as informações. Então eu sei, ele tem já mais ou menos todas as referências de linguagem, perfis concorrentes, ele consegue me trazer algo completamente único e focado naquilo ali, sem ser totalmente genérico. Então esse é a maior diferença entre as pessoas que usam o ChatGPT de uma forma muito mais simples, sem aperfeiçoar somente, eu chamo até de uma forma preguiçosa, sabe? Somente colocando ali, faça tal coisa, faça Y coisa, não sei o que, traga uma legenda. Enfim, aí a gente consegue trazer algo só genérico e você acredita que o ChatGPT não funciona para fazer isso. Então, assim, fazer perguntas óbvias é um dos erros mais comuns. O segundo erro mais comum é não revisar esse conteúdo gerado. Por mais que às vezes, por exemplo, eu peça no final ali para ele criar um calendário de conteúdo, se eu sentir que aquele calendário não tá da forma que eu gosto, eu peço para ele refazer o calendário, alterando as headlines, por exemplo, seguindo uma premissa X, fazendo parecido com essa aqui, aí você dá um exemplo, tá? É interessante você dar um exemplo quando você acha que ele não está indo pelo caminho que você quer. Então, o segundo erro é a gente receber o texto e aceitar aquilo ali como super verdade e não fazer uma revisão. O terceiro erro é a gente não tentar alterar os formatos. Por exemplo, ele entregou pra gente um post no calendário em formato de carrossel, esse post às vezes não tá interessante, você pode pedir para ele adaptar em formato de Reels, e aí talvez fique super interessante. Então a ideia é a gente é sempre não tentar alterar os formatos, não testar formatos diferentes. Isso também é um grande erro que as pessoas cometem
porque simplesmente olham de uma forma fechada para aquilo que o ChatGPT te deu e não conseguem pensar um pouco fora da caixa. Quarto erro mais comum e mais perigoso é a gente depender 100% do ChatGPT sem uma estratégia, é não saber basicamente como que a gente pede, não saber como funciona uma estratégia de conteúdo, como funciona um funil de vendas. Então eu sempre digo, a gente não pode depender do ChatGPT de trazer ideias quando a gente não consegue pensar. A gente precisa entender, saber como fazer e usar ele para delegar algumas funções e fazer com que ele produza para a gente algo que a gente mesmo já conseguiria fazer, porque aí ele vai fazer, obviamente, muito mais rápido e vai fazer o trabalho de mais de uma pessoa. Aí é um trabalho interessante, aí é uma forma interessante de usar o ChatGPT para fazer a criação de conteúdo. Quando a gente sabe fazer essa criação de conteúdo, a gente possivelmente não vai conseguir tirar nada interessante do ChatGPT. E esse é o erro mais comum e mais perigoso também. Então agora que você já sabe como usar o ChatGPT como seu assistente de criação de conteúdo, te faço um desafio de usar nos próximos 7 dias para criar esse conteúdo com o ChatGPT e depois volta aqui no vídeo, deixa nos comentários a sua experiência, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, eu vou ler e responder a todo mundo e não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, grande abraço.